E eu quero refletir com vocês sobre esse tema, a armadura de Deus. Aqui diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, e eu quero ler aqui a Nova Versão Internacional. E aqui diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então nós iremos falar sobre esse tema, a armadura de Deus, que Deus deixou, entregou a nós como cristãos, para que possamos nos defender. Um grande desafio para o servo de Deus é estar armado e principalmente saber usar a sua armadura. Talvez nós não saibamos tanto sobre a importância do armamento, porque o nosso país é um país que não tem guerras. Não é? Graças a Deus por isso. Em Mateus 24, Jesus diz que um dos sinais da sua volta seria ouvirmos falar de guerras e rumores de guerras. E isso está se cumprindo em nosso meio. A pior guerra não é aquela que nós vemos ou ouvimos os seus rumores, mas é aquela que não vemos, porque esta guerra é espiritual. Entende? Os nossos principais inimigos não são pessoas. As pessoas lá do seu colega de trabalho, lá na faculdade. Não é o seu irmão que não crê em Deus, que não quer saber de Deus. Não é o seu vizinho. Os nossos inimigos não são as pessoas que vemos, mas o diabo a quem não vemos. E tem guerreado assiduamente contra nós. E ele tem ganhado campo aí no mundo, porque na verdade o mundo jaz no maligno. E ele tem vencido o mundo, o diabo. Mas não pode vencer o povo de Deus. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, da maldade nas regiões celestiais. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então o inimigo, a Bíblia diz aqui, 1 João capítulo 5, versículo 17 a 19, mostra que este mundo jaz no maligno. Este mundo aí, o sistema pecaminoso, a ideia é essa. Esse sistema pecaminoso que existe aí, quem domina é o maligno. E ele age de várias formas, ele usa todas as suas estratégias para poder dominar a mente das pessoas. É preciso entendermos então aqui sobre a vanguarda e a retaguarda. Numa batalha, numa guerra, na luta pode-se notar os guerreiros que ficam à frente, que é a vanguarda, e os que ficam mais atrás, dando cobertura, a retaguarda. Quando a gente assiste, principalmente, tem lançado muito aí esses filmes de Hollywood aí,
mostrando esses filmes épicos, né? E ali mostra principalmente esses filmes que mostram aquela realidade da Grécia, de Roma antiga. E nós vimos aqueles soldados, quando eles iam para a batalha, tinham os da vanguarda, aqueles que ficavam à frente da batalha, e aqueles que ficavam na retaguarda. A vanguarda é composta por soldados mais fortes e mais corajosos, e que enfrentam diretamente o inimigo. São também os que levam as melhores armas. A retaguarda é composta de soldados talvez menos experientes, com armamentos mais leves, e tem a tarefa de reforçar e ajudar a vanguarda. Então, hoje a retaguarda do exército de Deus está com problemas de excesso de contingente, enquanto faltam soldados na vanguarda, o que muito tem enfraquecido o povo de Deus em sua luta no mundo. Deus precisa de soldados valentes que venham a assumir a frente da batalha. Então eu quero dizer uma coisa aqui, hoje a retaguarda do exército de Deus está com problemas de excesso de contingente, enquanto faltam soldados na vanguarda. E isso tem enfraquecido o povo de Deus em sua luta no mundo. Deus precisa de soldados valentes que venham assumir a frente da batalha. E eu quero perguntar a você, qual é a sua posição no exército de Deus? Você está armado e preparado para a luta? Os dias são difíceis, são dias maus. E eu estou vendo, inclusive, quando você estuda aí, principalmente, eu já tenho falado aqui sobre esta ideologia, que alguns acham que é uma teoria, mas é ideologia de gênero. Os revisionistas do marxismo e outros mais que têm defendido esta ideologia têm falado exatamente isso, que precisam de desconstruir o que tem na mente das pessoas, que a batalha hoje não é mais com armas. O diabo é tão astuto, permita-me dizer aqui, que ele hoje não faz como antigamente, na Santa Inquisição, com a perseguição que existia, e ele descobriu que a estratégia é na mente das pessoas. É levar essa discussão para a política, é levar essa discussão para as escolas, é, na verdade, trabalhar com a mente dos intelectuais. E precisamos mais do que nunca hoje, que nós, líderes, pastores, precisamos de nos preparar para esta grande batalha que está aí. E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, meu irmão, vivemos esses dias difíceis, precisamos de estar bem armados. É bom entender que nossa luta não é contra pessoas, não é contra aqueles que defendem a ideologia de gênero, não é contra Jean Willis, não é contra Marcos Suplicy, não é contra pessoas, mas é exatamente contra os principados e potestades neste mundo tenebroso que tem gerenciado as mentes, manipulado as mentes, levando os intelectuais, levando aquelas pessoas, porque a ideia é desconstruir através de discursos, através de leis elaboradas, porque tudo a batalha é na mente. E precisamos então de compreender e estar preparados. E você está armado e preparado para essa luta? O texto aqui fala a força, versículo 10. Um guerreiro tem que ser forte. Os escolhidos para uma guerra geralmente são os mais fortes do povo. E quando eu falo de forte aqui, eu não estou falando de força intelectual, força de dinheiro, mas é força de Deus, do Espírito de Deus. Aqui diz: fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. Então nós estamos do lado mais forte, o lado de Deus. E é Deus que peleja por nós. Aqui diz em 2 Crônicas 20:15, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Bom, se é de Deus, Deus quer nos usar então, para que façamos diferença. Deus é soberano, é Ele que faz todas as coisas, e ainda que Ele tenha determinado todas as coisas, mas nesse projeto dEle como soberano, está incluso a minha vida e a sua vida. Está também inserido aqui a minha oração, a minha decisão, a minha busca. Deus não vai fazer nada se nós não tivermos como vasos dEle para usá-lo. É até perigoso o que eu disse aqui, mas eu quero repetir. Deus conta comigo e contigo, Ele nos chamou. A Bíblia diz que no passado,
em Ezequiel que Deus procurou alguém para colocar na brecha, para interceder para o povo dele, mas não tinha ninguém. E Deus acabou então derramando o juízo. E ele diz que precisava de alguém. Eu diria aqui, ainda que isso escandalize você que é calvinista, mas Deus tem vontades que não se realizam. O que, pastor Eugênio? Isso mesmo. Deus tem vontades que não se realizam. Aqui diz que Deus procurou alguém para colocar na brecha. Porque eu estou vendo um bocado de líderes falando assim, não precisa orar não, porque Deus determinou tudo, Deus já fez todas as coisas. Ah, é? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, orou. Então, nesse projeto desse Deus soberano, ainda que ele já determinou todas as coisas, mas dentro da determinação dele estava eu e você para orar, para que ele execute aquilo que ele tem para a sociedade. Dá para você entender isso? Ou você vai ficar acomodado aí? Se você pensa que é crente, que é líder e não quer orar, e não quer buscar Deus, e não quer ir para a batalha, então vai ser budista, vai frequentar yoga, a meditação transcendental. Volto a dizer que Deus quer fazer acontecer as coisas na sociedade. E vai precisar de mim e de você, para confiarmos na força dele, para usarmos a armadura que ele tem para nós. E eu quero dizer, irmãos, eu gosto de fazer algumas observações quanto a líderes e igrejas. Mas eu não fui chamado para ficar aí parolando o tempo todo na rádio, no YouTube, contra alguns líderes, algumas lideranças que têm feito trabalho maravilhoso, apesar dos erros deles. Você viu o que um líder religioso aí fez, falando mal da Lagoinha, falando mal de Ana Paula Valadão e alguns músicos e tudo? Gente, esse pessoal tem feito um trabalho maravilhoso. Eu posso não concordar com alguns líderes que, na verdade, não creem naquilo que eu creio quanto a algumas teologias, por eu ser um calvinista. Mas como Deus usa pessoas limitadas, como Deus usa pessoas frágeis, limitadas até no tipo de teologia que ela crê, porque eu não creio naquilo que ela crê. Deus usa pessoas assim, apesar de... E enquanto eu fico daqui, como se fosse um sapão, dentro do meu gueto, dentro da minha cisterna ali, Deus está usando essas pessoas. Entende o que eu estou falando? Que estão pregando a palavra, e louvado seja Deus. Porque eu não estou aguentando mais a quantidade de líderes que só ficam criticam e rebentam com Silas Malafaia, rebentam com Marcos Luciano, falam mal de Ana Paula Valadão, falam mal da Lagoinha. Sabe por que eles falam mal? Porque eles são preguiçosos? Não, eles falam mal porque eles discordam da teologia. Mas quem sou eu para ficar aí querendo achar que a minha teologia é a perfeita? E sendo que é o que Jesus diz, quem é por nós não é contra nós. Eu prefiro fazer como Paulo disse, que o evangelho seja pregado de qualquer forma. Agora, o que eu vejo é a crítica, entendeu? Eu estou falando aqui sobre a armadura de Deus, e hoje está faltando, sabe? Hoje a retaguarda do exército tem um excesso de contingente, cheio de crente na igreja, crentes, mas na hora do pega para capar, todo mundo cai fora. É assim ou não é? Falta o soldado na vanguarda para poder estar ali, porque Deus vai usar-nos. Aqui fala no versículo de número 11, ficar firme. O soldado deve ficar atento, firme contra os seus inimigos. Durante a sua batalha não pode se distrair com outras coisas, mas ser atento a todo momento. Essa firmeza vem da confiança em Deus. Aqui fala o inimigo, versículo 12. Então devemos reconhecer momentos de perigo, saber quem é o inimigo e lutar com as armas à altura ou melhores do que o adversário. Se o inimigo, irmãos, ataca com canhões, não podemos ir com espadas, com revolvinho. Devemos ir com bombas mais poderosas. Se o nosso inimigo é espiritual, luta no campo espiritual e com armas espirituais, devemos lutar com ele espiritualmente, pois o Espírito Santo que habita em nós está conosco e é mais forte.
Também temos uma posição privilegiada quanto ao adversário. Nós o atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos quando estamos em Deus. E quando eu falo de inimigos aqui, eu estou falando não de pessoas, eu volto a dizer, os principados e potestades. O versículo 13 diz: toda a armadura, o lutador tem que estar bem equipado, porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco daquela pessoa. E se faltar qualquer peça da armadura, é justamente ali que ele vai atacar. Lembra de Davi? Davi não sabia usar uma armadura, mas reconheceu que seu Deus é o Senhor dos exércitos. Um Deus de guerra, que está sobre todo e qualquer exército, possuindo a maior milícia. Então Davi foi a Golias, em nome do Senhor dos exércitos, com armas espirituais e venceu a luta. Mas o texto de Samuel indica que Davi era um servo disciplinado, e depois dessa vitória, ele se tornou um grande guerreiro e aprendeu a usar a armadura dos homens, mas principalmente a armadura de Deus. Nós temos de preparar-nos melhor, intelectualmente, claro, conhecer, igual Paulo conhecia, todo aquele contexto greco-romano, todas aquelas filosofias, mas ele mesmo diz que ele não estava pregando a persuasão da palavra. Ele não estava pregando ideologias humanas, ele não estava pregando ideias filosóficas, mas ele, apesar, conquanto ele conhecia toda a filosofia, todo aquele contexto da época, mas ele ia na força, na dependência do Espírito Santo de Deus. E aqui fala, no versículo 14, o cinto da verdade. O cinto é o lugar onde o lutador prende suas armas e munições. O cinto servia para guardar coisa como dinheiro, cantil, entendeu? Há outras mais coisas. A verdade necessária para o cristão, porque uma das principais armas de Satanás é a mentira. Entendeu? A verdade necessária, por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Em João capítulo 8, 44 diz que ele vive pecando desde o início. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, não terá onde prender suas armas de ataque e pode ficar sem elas. Nossas armas estão na verdade. Qual a verdade, gente? A palavra de Deus. É Jesus, que é a verdade, que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A primeira instrução referente à armadura de Deus é ter nossas cinturas cingidas com a verdade. Compreender o papel de um cinturão em uma armadura física nos ajudará a compreender o significado de cingir-se com a verdade na armadura de Deus. Entende? A função então do cinturão era manter o corpo bem firme para o combate. Passando agora da armadura física para a armadura de Deus, que nos diz que temos que ter a cintura cingida com a verdade. A cintura não é nosso corpo físico, mas os lombos do nosso quê? Entendimento. Em outras palavras, não estaremos prontos para o combate com o cinturão apertado se não tivermos nosso entendimento cingido com a verdade, a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, você tem de estudar a palavra, conhecer a palavra, ver o que significa o contexto daquele texto. Precisamos de cingir, estar cingidos com o cinto da verdade. A Bíblia diz, aqui no profeta menor, em Oséias, o meu povo está perecendo, o meu povo está confuso, porque falta o quê? O conhecimento da palavra. E eu quero dizer uma coisa aqui, tem muita coisa que os crentes têm falado, pregadores têm dito, que a Bíblia não diz. Por isso precisamos de estudar, por isso precisamos de conhecer a palavra, estar cingidos contra essa... É a batalha, nós vivemos numa batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mundo tenebroso. Aqui fala no versículo 14, a parte B, da couraça da justiça. Se o cristão não estiver protegido com a justiça, a Bíblia fala da justificação pela fé em Cristo Jesus. E nós precisamos também de ter, aqui fala da justificado pelo sangue de Jesus. Em 1 João 1,9 fala que nós, se confessarmos
os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de quê? De toda injustiça. Então você tem que entender que você já foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Jesus já nos declarou justos diante de Deus. E se você não estiver preparado para isso, o inimigo, ele vai te confundir. Então, se houver pecado em seu coração, isso pode vir a perfurar a couraça e você corre risco de vida. A couraça protege o coração. Quem sabe você está confuso, sabe por quê? Você fica lendo tantos artigos em sites aí, visto tantos vídeos. Esse dia um irmão falou comigo assim, pastor Eugênio, você acredita que eu estava discutindo com um ateu? Chegou um momento que eu calei. Eu falei, por que você calou? Porque o cara, rapaz, tem tanto convencimento daquilo que ele fala. Entendeu? Então, por isso nós precisamos conhecer a palavra. E temos de entender também o seguinte, irmãos, que o homem natural não vai compreender as coisas de Deus. Agora, não podemos deixar de pregar, de falar, porque quem faz a obra é quem? É o Espírito Santo de Deus. Aqui fala no versículo 15, calçados do Evangelho. O guerreiro antigamente lá, tinha que estar calçado para não correr o risco de machucar os pés e ficar impossibilitado de andar. Quando o crente está firmado sobre a palavra, não corre o risco de tropeçar e cair. Por isso que estamos de estar calçados com a preparação do Evangelho. Agora, o que é Evangelho? O Evangelho é toda a Bíblia, gente, na minha compreensão. Desde Gênesis a Apocalipse. Quando Jesus diz pregar o Evangelho a toda criatura, o Evangelho das boas novas, as boas novas começou desde lá de Gênesis, quando o Senhor disse que nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Precisamos de entender isso, depois você estuda sobre isso, viu? Porque fica parecendo que o Evangelho é só que Jesus morreu na cruz só, é só aqueles detalhes do Novo Testamento. Não, o Evangelho é um todo. E é por isso que temos que estar firmados na palavra. Versículo 16 fala o escudo da fé. Tomai sobretudo o escudo, e o escudo serve para quê? Para proteger todo o corpo. Deus quer que eu e você, como crentes, quando nós formos pelejar, que coloquemos a fé na frente dos problemas, como defesa. Com a fé podemos apagar os dados inflamados do inimigo, é pela fé. Você tem de crer. Temos de crer. Tem gente que vai pregar e não crê naquilo que ele prega. Tem de crer. Aqui fala da espada do Espírito, versículo 17. A espada serve para ferir, cortar, sangrar. Todas as outras armas são de defesa, mas essa é a única de ataque. Esta é a melhor arma e a que o inimigo mais teme. Infelizmente, tem crentes hoje que não têm usado essa arma. E alguns não conhecem bem, como eu disse. Jesus, irmãos, usou a palavra de Deus para enfrentar Satanás. Lá no deserto, você lembra? Quando o diabo disse, estás com fome então? Transforma essas pedras em pães. Satanás, nem só de pão vive o homem. Levou ele para o pináculo do templo lá em cima. Vai, pula daqui. Desse lugar aqui, ó. E dá ordem aos teus anjos para te aparar. Não tentará o Senhor teu Deus. Olha, eu te darei todos os reinos do mundo, te darei tudo se prostrardes, me adorardes. Vai. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então ele usava a palavra. Por isso precisamos conhecer a palavra. Eu vejo que muitos hoje estão perdendo muito tempo ensinando aquilo que não está na Bíblia. Tem tanto movimento aí que o povo não conhece a Bíblia. Por isso eu quero falar com você que está me ouvindo, querido, querida. Vá na escola bíblica dominical. Leve o seu filho na escola bíblica dominical. Esses dias na igreja eu fui duro, falei com alguns irmãos até da liderança. Olha, vocês já são ovelhas já de casco duro. Vocês já conhecem tudo já. Pelo menos dizem que conhecem. No qual não conhece. Mas eu, E falei o seguinte, você tem que trazer seu filho na escola dominical porque eles precisam de aprender aquilo que você aprendeu. São dias difíceis, irmão. Nós preparamos nossos filhos hoje, quando eles vão para a faculdade lá, bagunça a cabeça deles. Não é assim? Por quê? Porque nós não estamos levando nossos filhos na escola bíblica dominical, os nossos filhos não estão aprendendo a palavra.
É interessante notar que essa espada é do Espírito. E o servo de Deus depende do Espírito Santo. Entende? Depende do Espírito Santo para usar com autoridade. Satanás tentou usá-la contra Jesus, mas não teve sucesso. Por quê? Porque não tem o Espírito. E Jesus tinha o Espírito. E você tem. Da mesma forma, nós, ao citarmos a palavra de Deus, não teremos êxito se o Espírito não estiver conosco para convencer a pessoa. Veja bem, a Bíblia diz em João 16 que é o Espírito Santo que convence o homem de quê? Da justiça, do juízo e do pecado. Por mais que eu prepare de vez em quando na igreja, eu falo, gente, aqui as ideias estão aqui, mas se não tiver aqui agora, se não houver o sopro, a ação do Espírito, vai ser mais uma palavra, vai ser mais um momento aqui de reunião e não vai produzir vida. Assim também, quando você sair para ministrar a palavra, quando você falar de Jesus, da palavra para um colega de trabalho, ore antes, peça ao Espírito Santo, porque é Ele que vai convencer. É Ele que vai soprar. Nós temos, gente, aqui fala no versículo 18, e nós entendemos aqui sobre o general e o quartel. O nosso general é quem? É Cristo. O soldado de Cristo deve estar ligado ao seu superior. Tem que ter contato com o general para obedecer às suas ordens. Aqui diz, com toda oração e súplica no Espírito. Também é preciso estar atento ao seu superior, observando cada atitude e ordem suas, não desanimando nunca. Aqui diz, e para isso vigiando com toda perseverança. O guerreiro não pode estar sozinho, precisa estar com os outros soldados, ajudando e sendo ajudado para vencer juntos com apoio, oração, e aqui diz, e súplica por todos os santos. Há muitos crentes que parecem estar lutando sozinhos ou até mesmo contra os soldados do mesmo exército. Entende? E eu quero chamar a atenção, meu irmão, para a gente começar a terminar aqui. Eu volto a dizer aqui. Nós estamos precisando de orar uns pelos outros. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as manipulações, as maniatações do diabo, do inimigo. Em Ezequiel 37, Deus fez o seu exército através de ossos secos. Então, não precisamos achar que não podemos ser guerreiros valentes. O Senhor nos quer na vanguarda da vitória. É importante pensar que o cristão deve lutar uma luta de cada vez e evitar arrumar problemas desnecessários ou comprar brigas que não lhe diz respeito. Deus tem nos chamado para fazer parte do seu exército e aprender a usar suas armas. O Senhor dos Exércitos quer recrutar-nos para sermos treinados para as suas batalhas. A vitória é nossa, meus irmãos. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar para você, como que você está, meu irmão? Olha, o diabo é um inimigo real que está ativo hoje em dia e continuará ativo até a sua total e permanente derrota, quando ele será lançado, conforme diz Apocalipse 20:10. No lago de fogo e que mais? Então escute, enquanto isso não acontece, nós não estamos desprotegidos. Deus nos deu sua armadura para que sejamos capazes de resistir ao diabo. Aqui em 1 João 4,4 diz, filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está onde? No mundo. Romanos 8, 35 e 36 fala o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Agora, fome, perseguição, muitas coisas negativas. Contudo, a palavra aqui continua. Mas em todas estas coisas, isto é, fome, espada, nudez, somos mais que vencedores por aquele que nos amou.
Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nada, nem alguma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus não prometeu que não teríamos perseguições. Contudo, mesmo na perseguição, somos mais do que vencedores por Ele que nos ama. A vida que Ele tem para você não é uma vida oprimida pelo diabo. Esta era a vida que tínhamos antes de acreditarmos nele. O que Ele tem para você é uma vida mais do que abundante. Entende? Apesar de passar lutas, quando diz aqui, olha, somos mais do que vencedores, não está dizendo que nós não teremos angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas o que está dizendo é que mesmo com tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Em 2 Coríntios 2,14 diz que sempre o Senhor nos conduz no triunfo. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu quê? Conhecimento. Deus sempre lhe fará triunfar, se buscar em sua palavra. Uma vez mais devemos deixar claro que não significa que dias maus não virão. Sabemos pela palavra de Deus que tais dias virão, porque existe o inimigo, este mundo jaz no maligno. Agora escute, mesmo assim, se nós fizermos o que a palavra diz, sede sóbrios, vigilantes, revista-se da armadura de Deus, resista ao diabo, obedeça a palavra de Deus, Deus lhe conduzirá ao triunfo. Por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem. Por isso que ser de Jesus, na visão de muitos que não conhecem a Deus, é loucura. E é por isso que precisamos de continuar firmes, porque nós temos uma armadura que o Senhor nos deu e iremos usá-la para que possamos resistir firmemente. Prepare, igreja, prepare, rapaz, moça de Deus, irmão amado, irmã amada. São dias difíceis, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. E quando eu falo a vitória é nossa, eu não estou dizendo que você não passará lutas, problemas, mas mesmo em meio aos problemas, o Senhor é o meu pastor e Ele me basta. Glória a Deus por isso. É o que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está... Frases que aprendi na Bíblia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Goza-te com a mulher da tua mocidade. Esta é a paga que você tem nesta vida. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro, se perder a alma? Não amemos de palavras, nem de língua, mas por ações e verdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fica longe das discussões e evitarás o pecado, porque o homem colérico atiça a discussão. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Melhor é morar no eirado do que com a mulher rixosa dentro de casa. Toda disciplina no momento
não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram disciplinados um fruto pacífico e de justiça. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Quem semeia a injustiça colherá a desgraça. Nunca esqueça dos pequenos começos. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser levado por elas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não nos deu do seu Espírito por medida. Creia e verás a glória de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-lhe-á. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, e com grande benignidade te atraí. Esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. A língua é mundo de iniquidade. A língua é veneno mortífero. A língua é fogo abrasador. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma medida que julgardes, um dia serás condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor... Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de felicidade, mas no final, caminhos de morte. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, mas há uma 4ª coisa que eu não consigo entender: o caminho da cobra sobre a penha, o caminho da águia no céu, o caminho do navio em alto mar,
o caminho do homem com a mulher. Achaste mel, come apenas o que te basta. Se o teu inimigo te fizer andar 1 milha, ande com ele 2. Se teu inimigo te tirar a túnica, dê-lhe a capa. Se o teu inimigo te der um tapa na face, ofereça-lhe a outra. Não trateis o mal com mal, mas o mal com o bem. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor misericórdia. O povo suspira e sofre. 2 coisas peço ao Senhor e que não mas negue até que eu morra. Desvia de mim a falsidade e a mentira. Não me deis pobreza e nem riqueza. Não me deixe na pobreza, para que eu não venha a mendigar o pão. E nem me dê riqueza, para que eu não exalte e pergunte: Deus, quem é Deus? O Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. A mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tu me sondas, Senhor, e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. O verdadeiro amor está nisto, que Deus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. O Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma palavra para você que é chefe. Acreditem, o cliente nunca mais volta. Anos atrás, Sam Walton, fundador da maior rede de varejo do mundo, a Walmart, abriu um programa de treinamento para seus funcionários com muita sabedoria. Quando todos esperavam uma palestra sobre vendas ou atendimento, ele iniciou com as seguintes palavras: Eu sou um homem que vai a um restaurante, senta-se à mesa e espera pacientemente, enquanto o garçom faz tudo, menos anotar o meu pedido. Eu sou o homem que vai a uma loja e espera calado, enquanto os vendedores terminam suas conversas particulares. Eu sou o homem que entra num posto de gasolina e nunca usa a buzina.
mas espera pacientemente que o empregado termine a leitura do seu jornal. Eu sou o homem que explica sua desesperada urgência por uma peça, mas não reclama quando a recebe somente após 3 semanas de espera. Eu sou o homem que, quando entra num estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, implorando por um sorriso ou esperando apenas ser notado. Você deve estar pensando que sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas. Engana-se. Sabe quem eu sou? Eu sou o cliente que nunca mais volta. Divirto-me vendo milhões sendo gastos todos os anos em anúncios de toda ordem para levar-me de novo à sua empresa, sendo que quando fui lá pela primeira vez, tudo que deveriam ter feito era apenas uma pequena gentileza, simples e barata, tratar-me com um pouco mais de cortesia. Só existe um chefe, o cliente, e ele pode demitir todas as pessoas da empresa, do presidente ao faxineiro, simplesmente levando seu dinheiro para gastar em outro lugar. Chefe. Quando me tornei invisível, já não sei em que datas estamos. Nesta casa não há folhinhas e na minha memória tudo está revolto. As coisas antigas foram desaparecendo e eu também fui apagando sem que ninguém se desse conta. Quando a família cresceu, trocaram-me de quarto. Depois passaram-me para outro menor ainda, acompanhada das minhas netas. Agora ocupo o anexo, no quintal de trás. Prometeram-me mudar o vidro partido da janela, mas esqueceram-se. E nas noites que por ali sopra um ventinho gelado, aumenta mais e mais as minhas dores reumáticas. Um dia à tarde, dei conta que a minha voz desapareceu. Quando falo, os meus filhos e netos não me respondem. Conversam sem olhar para mim, como se eu não estivesse com eles. Às vezes digo algo, acreditando que apreciarão os meus conselhos, mas não me olham, nem me respondem. Então retiro-me para o meu canto, antes de terminar a caneca de café. Faço isso para que compreendam que estou triste e para que me venham procurar e me peçam perdão. Mas ninguém vem. No dia seguinte disse-lhes: quando eu morrer, então sim, vocês irão sentir a minha falta. E meu neto perguntou: estás viva, avó? Rindo. Estive 3 dias a chorar no meu quarto, até que, numa certa manhã, um dos netos entrou para guardar umas coisas velhas. Nem bom dia me deu. Foi então que me convenci de que sou invisível. Uma vez os netos vieram dizer-me que iríamos passear ao campo. Fiquei muito feliz. Fazia tanto tempo que não saía. Fui a primeira a levantar, quis arrumar as coisas com calma. Afinal, nós velhos somos mais lentos. Assim arranjei-me a tempo de não atrasá-los. Em pouco tempo, todos entravam e saíam, correndo da casa, atirando bolas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronta e muito alegre. Parei na porta e fiquei à espera. Quando se foram embora, compreendi que eu não estava convidada. Talvez porque não cabia no carro. Senti que o coração encolhia e o queixo tremia, como alguém que tinha vontade de chorar. Eu os entendo. São jovens, riem, sonham, se abraçam, se beijam. E eu?
Antes beijava os netos, adorava tê-los nos braços como se fossem meus, e até cantava canções de embalar que tinha esquecido. Mas um dia minha neta, que acabava de ter um bebê, me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês por questões de saúde. Desde então, não me aproximo mais deles. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu não tenho mágoa deles. Eu perdoo a todos. Por que culpa têm eles de que eu tenha me tornado invisível? A Bíblia diz em Levítico 19:32: diante dos idosos te levantarás, honrarás os seus cabelos brancos, honrarás a face do ancião, e assim estarás temendo teu Deus. E eu sou o Senhor, que agrado dessas coisas. A Bíblia diz em Provérbios 20:29: a glória dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos são as suas cãs, os seus cabelos brancos. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos.
começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será, a algum momento, condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare.